Boa noite a todos. Solicito ao vereador Diego Correia para proceder à leitura do texto da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A liturgia do dia, Salmo 41, 1 e 2. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege e lhe preserva a vida. Falo feliz na terra, não entregue a descrição dos seus inimigos. Até aqui. Amém. Sob a proteção de Deus e verificando a existência de número legal, declaro aberto a presente sessão, que se constitui da 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025, dentro da 19ª legislatura. De conformidade com o disposto no artigo 83 do Regimento Interno, damos início ao expediente da presente sessão. Eu gostaria de justificar a falta da vereadora Kátia e gostaria de convidar o vereador Juliano Petrucco para compor a mesa. A vereadora Kátia passou por uma cirurgia e está em recuperação. Ata da sessão anterior. Considerando que não houve qualquer restrição ou impugnação, ficam aprovadas a ata da sessão ordinária do dia 24 de março de 2025 e da sessão extraordinária do dia 25 de março de 2025. Expedientes recebidos. Solicito a segunda secretária para proceder à leitura. Boa noite a todos. Pauta da sessão 31 de 3 de 2025. Expediente. Item 1. Projeto de lei 0887, de autoria do vereador André Guilherme Mantemeso, estabelece diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas à população em situação de rua no município de Guaratuba e de outras providências. Item 2. Projeto de lei 0888, de autoria do vereador André Guilherme Mantemeso, estabelece diretrizes para a transparência, regularidade e livre concorrência na execução de obras de pavimentação com blocos intertravados, paver, em vias públicas mediante a cotização entre moradores do município de Guaratuba e da outras providências. Item 3, projeto de lei 0890, de autoria do vereador André Guilherme Mantemeso, estabelece diretrizes para a valorização de microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas, associações produtivas e demais iniciativas de economia solidária sediada no município de Guaratuba, nas contratações públicas municipais e da outras providências. Item 4. Projeto de lei 0890, de autoria do vereador André Guilherme Mantemeso, institui a política municipal de sustentabilidade, proteção animal e cidade verde no município de Guaratuba, estabelece diretrizes para o desenvolvimento urbano ambientalmente responsável, a redução dos impactos ecológicos, no incentivo à compostagem, à educação ambiental e ao consumo consciente e à proteção dos animais e da outras providências. Item 5, projeto de lei 0891, de autoria do vereador Márcio Saquira Tarran, autoriza a atividade comercial ambulante no espaço destinado às festividades de pré-carnaval e carnaval no município de Guaratuba e da outras providências. Projeto de lei 0892, de autoria da vereadora Adriana Correia Fontes e vereador Felipe Unig de Carvalho. Dispõe sobre a proibição de veículos movidos a tração animal no perímetro urbano do município de Guaratuba, considerando os danos ao bem-estar animal e as condições inadequadas de cuidado dos animais e o risco à segurança no trânsito. Item 7. Projeto de lei 0893, de autoria do vereador Felipe Unig de Carvalho. Concede o título de cidadão honorário do município de Guaratuba ao senhor Cleucir Portela Quadro. Item 8. Projeto de lei 0894,
de autoria da vereadora Maria da Silva Batista, dispõe a obrigatoriedade da divulgação pública dos horários de atendimento dos profissionais de saúde do SUS nos postos de saúde e unidade de pronto-socorro. Atendimento no município de Guaratuba. Gostaria que a justificativa. Justificativa do projeto de lei 894, de autoria da vereadora Maria da Silva Batista. O projeto de lei visa assegurar o direito fundamental ao acesso à informação, conforme o artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal e a Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527, de 2011, que reforça a transparência na administração pública. A disponibilização clara e acessível dos horários e especialidades dos profissionais de saúde do SUS nos postos de saúde e unidades de pronto atendimento facilita o acesso aos serviços de saúde, evitando os deslocamentos desnecessários e reduzindo a sobrecarga nas recepções. A medida também minimiza conflitos e insatisfações entre os usuários, garantindo que os pacientes tenham ciência prévia dos atendimentos disponíveis, sem a necessidade de esperar longos períodos para obter as informações. Além de beneficiar a população, a proposta contribui para a melhoria da gestão e da transparência pública, alinhando-se aos princípios da eficiência, moralidade e publicidade da administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Também atende a um público que pode não ter acesso fácil a plataformas digitais, promovendo inclusão e igualdade no acesso à informação. Outro ponto relevante é a exigência de atualização contínua nas informações, garantindo que os dados apresentados estejam sempre corretos e condizentes com a realidade do atendimento ofertado. Dessa forma, o projeto otimiza o funcionamento das unidades de saúde e promove um atendimento mais organizado e assegurado em um direito fundamental aos cidadãos. Por esse motivo, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei que contribuirá significativamente para a melhoria dos serviços da saúde em nosso município. Guaratuba, 31 de março de 2025, assina a vereadora Maria da Silva Batista. Obrigada. Encaminhados. Indicações dos vereadores. Solicito ao diretor legislativo para proceder à leitura. Indicações do gabinete da vereadora Adriana Correia Fontes. Indicação 17/2025. Para que faça um serviço bem feito, promovendo as melhorias com qualidade e eficiência na colocação de material apropriado, revestimento primário e patrulhamento na rua Amaro Fernandes Vieira, entre a rua Ivaí e a Patriarca, no bairro Mirim. Indicação 18. Verificar a viabilidade de limpar e organizar o espaço da área do antigo mercado municipal, Mercado do Peixe, que fica na subida do ferryboat, final da rua Capitão João Pedro, centro. Indicação 19. Promover a roçada e limpeza do local utilizado como estacionamento da Unidade Básica de Saúde da Figueira, localizado ao lado da UBS, bairro Figueira. Indicações do gabinete vereador Felipe Runing de Carvalho. Indicação 50. Manutenção da rua Clotário Portugal, esquina com a rua Engenheiro Rebouças, bairro Coapar. Indicação 51. Instalação de manilha na rua Venceslau Braz, bairro Carvoeiro. Indicação 52, instalação de refletores de luz com iluminação voltada para a areia da praia, no calçadão da Praia Central, próximo à Praça da Bíblia. Indicação 53, limpeza e manutenção de Boca de Lobo, localizado na rua Joaquim Menelau de Almeida Torres, próximo à rodoviária. Indicação 54, manutenção da rua Francisco Árcega, fundo com a estação da Sanepar, bairro Coapar. Indicações do gabinete vereador Juliano da Rosa de Paula. Indicação 56. Dispõe sobre a manutenção da Avenida Batel, esquina com a Avenida Ivaí e Avenida Patriarca, bairro Pissarras. Indicação 57. Dispõe sobre a manutenção da Avenida Cubatão, entre as avenidas Pissarras e Avenida Guaíra, bairro Pissarras.
Indicação 58, dispõe sobre a manutenção da via e instalação de iluminação na rua Tiago Pedroso, em frente ao número 494, em toda a sua extensão, bairro Coapar. Indicação do gabinete vereador Márcio Sacagiri Tarran. Indicação 22, solicita a instalação do redutor de velocidade ou uma travessia elevada na rua João Leopoldo Santana, próximo ao posto de saúde Figueira. Indicação 23, solicita a viabilidade para deixar com exclusividade na área rural do Cubatão uma ambulância fixa no posto de saúde do Cubatão, com profissionais capacitados para atendimentos necessários e primeiros socorros, urgência e emergência durante a remoção. Se pudesse ler a justificativa, eu agradeceria. Justificativa. Senhor Prefeito, a presente indicação justifica-se em razão das inúmeras reivindicações dos moradores daquela localidade, pois quando necessitam de um atendimento de emergência, o tempo de deslocamento de Guaratuba ao Cubatão pode colocar em risco a vida do paciente, sendo que a maioria das chamadas à comunidade fica à espera do atendimento pela equipe do SAMU do município vizinho, Garuva. Pelos motivos expostos, solicita a especial atenção do prefeito municipal para determinar com urgência ao setor competente o estudo e a implantação do serviço de atendimento médico através de uma ambulância fixa no posto de saúde do Cubatão. Assina vereador Márcio Tarran. Indicações do gabinete da vereadora Maria da Silva Batista. Indicação 11, manutenção da faixa de pedestres na rua Minas Gerais, em frente ao supermercado Bahia Azul, bairro Coroados. Indicação 12, instalação de lombada ou quebra-molas entre as ruas Maurício Fruit e Minas Gerais, no bairro Coroados. Indicações do gabinete do vereador Ricardo Paixão de Macedo. Indicação 26, indica a manutenção e patrulhamento e colocação de material fresado na rua Tenente Eduardo Neumo, bairro Nereidas, trecho que compreende entre a Avenida Paraná e a rua Peru. Indicação 27, indica a manutenção e patrulhamento e colocação de material fresado na rua Júlia Vanderlei, bairro Vila Esperança, trecho que compreende entre a rua Alcides Pereira e a rua Frei Leonardo de Falete. Indicação 28, indica a manutenção e patrulhamento e colocação de material fresado na rua Marechal Deodoro, bairro Figueira, trecho que compreende entre a rua João Leopoldo Santana e a rua Afonso Camargo. Indicação 29, indica a realização de estudos para instalação de redutor de velocidade na rua Rodolfo Bastos, entre a rua Monsenhor Lamartine e a rua Cascavel, próximo ao cemitério municipal Bom Jesus, bairro Pissarras. Indicação 30, indica a manutenção e colocação de material asfáltico em buraco de grande proporção na Avenida Batel, bairro Pissarras, esquina com a Avenida dos Guarás. Indicação 31, indica a realização de estudos para a instalação de um ponto de ônibus com cobertura no bairro Figueira, na rua Cambará, no perímetro entre a rua Alcides Pereira e a rua Moisés Henrique de Carvalho. Indicação 32, indico a disponibilidade de um veículo exclusivo para a área rural, ficando à disposição da Subprefeitura do Cubatão no transporte e atendimento dos pacientes que necessitam da realização de consultas e exames no Programa de Tratamento Fora do Domicílio, TFD, bem como a realização de exames e consultas na sede do município, o qual atenderá à demanda dos moradores das comunidades Cubatão, Calvi, Araraquara, Pai Paulo, Rio do Melo, Rasgado, Rasgadinho e Limeira. Justificativa.
Temos conhecimento de que a Secretaria Municipal de Saúde já disponibiliza um veículo micro-ônibus para atender o transporte de pacientes com agendamento de consultas médicas e exames médicos em tratamento fora do domicílio. Para tanto, a disponibilidade de um veículo exclusivo para a área rural, ficando à disposição da Subprefeitura do Cubatão, o qual atenderá a demanda dos moradores das comunidades Cubatão, Calvi, Araraquara, Pai Paulo, Rio do Melo, Rasgado, Rasgadinho e Limeira. Uma vez que a reivindicação dos usuários da área rural é a dificuldade de acessar o referido ônibus do TFD devido à longa distância percorrida pelos mesmos até o ponto de embarque. Ocorre que muitos moradores não possuem veículo próprio, dependendo de vizinhos e amigos, tendo muitas vezes que parar por esse transporte a fim de que consigam embarcar no ônibus da saúde. Para tanto, a população é beneficiada na medida em que o acesso aos serviços de saúde é proporcionado de forma ordenada, quando garantido o atendimento do usuário em tempo oportuno à sua necessidade. Essa indicação visa atender o princípio constitucional previsto no artigo 196, que dispõe: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Desta forma, por estar atento às necessidades da população, deve-se dar prioridade à presente indicação. Assina vereador Ricardo Paixão de Macedo. Indicação 33. Indico a disponibilidade de um veículo exclusivo para a área rural, ficando à disposição da unidade do descoberto no transporte e atendimento dos pacientes que necessitam da realização de consultas e exames do Programa de Tratamento Fora do Domicílio, TFD, bem como a realização de exames e consultas na sede do município, o qual atenderá à demanda dos moradores das comunidades Riozinho, São Joãozinho, Estaleiro, Jundiaquara e Descoberto. Indicação 34. Indica a manutenção e colocação de material asfáltico em um buraco aberto na Avenida Atlântica, bem como a manutenção da Boca de Lobo, na esquina da mesma avenida com a Rua Vicente Marques. Indicação 35. Indico a realização de estudos para a instalação de redutor de velocidade na Rua Octaviano Henrique de Carvalho, entre a Rua Marechal Deodoro e a Rua Randolfo Bastos, nas proximidades da empresa Transresíduos. Indicação 36. Solicito a limpeza da valeta na Rua Piquiri, bairro Coapar. Indicação do gabinete da vereadora Sandra Betpaglia. Indicação 22. Solicito a realização de pintura de faixas e pedestres na Rua Octaviano Henrique de Carvalho, transversal com a Rua Tocantins e a Rua Teixeira Soares, bairro Coapar. Indicação 23. Solicito a realização de manutenção, patrulhamento e colocação de asfalto fresado, bica corrida ou material similar em toda a extensão da Rua Bolívia, no bairro Nereidas. Indicação 24. Requer que seja realizado uma reorganização administrativa para a unidade de epidemiologia localizada na Rua João Antônio Prodóximo, cruzamento com a rodovia Máximo Jamur. Torne-se uma unidade básica de saúde para atendimento da população residente no centro, nesse município. Justificativa. Senhor Prefeito, a presente indicação justifica-se em razão de que a UBS, que atende a demanda da área central, está localizada no bairro Caieiras, sendo que dessas apenas 586 pessoas residem neste bairro. Assim, a população da área central, com uma extensão que vai até o Morro do Cristo e abrange 4.403 pessoas, possui dificuldade de deslocamento até a UBS, que já era dificultosa pela falta de transporte público, agora piorou com a demanda das obras da ponte. Com isso, torna-se necessário
viabilizar uma unidade em região central para que 383.817 pessoas tenham melhor atendimento, além de diminuir a demanda do pronto-socorro municipal, visto que muitas vezes as pessoas procuram o PS pela facilidade de acesso. A criação dessa UBS não impactará nas contas públicas, pois a atenção primária já dispõe de recursos e mão de obra necessária para essa equipe. Pelos motivos expostos, solicitam a especial atenção ao senhor prefeito municipal. Assina a vereadora Sandra Bertipaglia. Indicação 25. Solicito a realização de manutenção, patrulhamento e colocação de asfalto fresado, bica corrida ou material similar na rua Santo Antônio da Platina, entre a Avenida Juvevê e a Avenida Pissarras, no bairro Coapar 2. Indicação do gabinete vereador Zaqueu Clarinda. Indicação 24. Solicita que seja instalado o redutor de velocidade lombada em frente à Escola Municipal Vereador Reins Vidites, no bairro Canela. Eram essas indicações, senhor presidente? Serão encaminhadas. Pareceres. Solicito ao diretor legislativo para proceder à leitura dos pareceres. Parecer número 25 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ementa. Análise sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 880/2025, de autoria do vereador André Guilherme Montemeso, Juliano de Rosa de Paula, Felipe Runing de Carvalho. Altera o título e insere no capítulo 5 do título 7 do Código Municipal de Obras e Posturas o artigo 162-A, que dispõe sobre a autorização para ligação de água e energia elétrica em instalações residenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade social e localizadas em áreas consolidadas, zonas especiais de interesse social e zona rural de Guaratuba. Constitucionalidade e legalidade observadas emendas modificativas. Conclusão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião realizada no dia 28 de março de 2025, através de seus membros, decidiu, por unanimidade, acompanhar o parecer da relatora com manifestação favorável ao analisar a redação e a justificativa do projeto, observando-se que a propositura não padece de vícios, revelando sua constitucionalidade, bem como parecer favorável no tocante à emenda modificativa. Assinam vereadora Sandra Bertipaglia, Maria da Silva Batista e vereador Ricardo Paixão de Macedo. Em discussão, parecer com emenda modificativa. Em votação única, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer 10 da Comissão Geral. Ementa. Análise ao projeto de lei número 880 de 2025, que altera o título e insere no capítulo 5 do título 7 do Código Municipal de Obras e Posturas o artigo 162-A, que dispõe sobre a autorização para a ligação de água e energia elétrica em instalações residenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade social e localizadas em áreas consolidadas, zonas especiais de interesse social e zona rural de Guaratuba. Logo, essa Comissão Geral manifesta-se no mérito favoravelmente à tramitação do projeto 880 de 2025. Assinam a vereadora Cátia Gina Silvano, Juliano da Rosa de Paulo e Felipe Runing de Carvalho. Em discussão, o parecer. Em votação única, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Senhor presidente, visando a importância desse projeto, que vai trazer dignidade para esse pessoal que está vivendo de gato, de água, de luz aí, é um projeto que tem uma importância muito grande para a nossa cidade. Eu peço que seja posto na ordem do dia. Não tem. 62, né? Será colocado. Colocar em votação, em discussão primeiro, o pedido do vereador para incluir o projeto na ordem do dia.
Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Será aprovado e vai ser colocado na ordem do dia. Eu sou contra o projeto. Você é contra... Sou contra colocar agora, porque a gente quer pedir vistas do projeto. Mais alguém contra? Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido do vereador. Tribuna livre. Neste momento, concedo a palavra ao vereador Wallace Aparecido de Aguiar, devidamente inscrito no livro de debates para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Boa noite a todos. Boa noite a todos, cumprimentando os cidadãos aqui presentes, os internautas que nos assistem e cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui. Senhor presidente, inicio minha fala lembrando um dizer bastante emblemático, proferido por um colega na sessão anterior. Abre aspas. Senhor presidente, o nome que está escrito aqui, senhor presidente, é da Casa de Leis. Nós aqui devemos seguir estritamente o que se diz a legislação. Aqui existe um corpo técnico dentro dessa casa. Essa casa existe assessores legislativos, existem pessoas capacitadas. Fecha as aspas. É exatamente em respeito a essa fala que eu gostaria de agradecer a imparcialidade do Dr. Lois, procurador legislativo dessa casa e um dos responsáveis pelos pareceres técnicos, aqueles que apresentam o fundamento jurídico e que foi claro ao reconhecer a competência do vereador para tratar da matéria que opinou pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 863/2025, mencionando que caberia aos vereadores e vereadoras discutir o mérito da homenagem ao Dr. Sérgio aqui no plenário na ocasião da votação. O regime interno ele deve ser cumprido e as comissões não podem extrapolar suas competências. Nesse sentido, o artigo 57 é muito claro ao estabelecer a competência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que deve se ater à análise da legalidade quanto ao parecer do projeto de lei, de maneira equivocada, analisando a justificativa. Ao fazer isso, a comissão retirou do plenário a competência de discutir a matéria. Sei que para muitos esse discurso pode parecer técnico demais, mas esse cuidado é necessário justamente para evitarmos problemas jurídicos e os vícios legislativos que podem macular a imagem dessa casa. O requerimento destinado ao senhor presidente que foi apresentado hoje, de maneira... Pode? Eu entendo que Vossa Excelência está usando a tribuna hoje com referência ao parecer da CCJ que foi votado na sessão passada. Eu entendo, tá, que Vossa Excelência esteja defendendo o projeto de lei que tramitou aqui nessa casa, mas aquilo que Vossa Excelência falou, é uma casa de leis. Tá? O nosso regimento interno, Vossa Excelência, eu termino, depois Vossa Excelência vai. Sim. O nosso regimento interno é claro que o momento adequado, tá, para debate sobre o projeto de lei é naquela sessão. O artigo 130 do nosso regimento, inciso 5, ele fala. O senhor deveria ter pedido questão de ordem. Quando o senhor recebeu o projeto, o parecer da comissão, no seu gabinete, antes da sessão plenária, o senhor poderia ter feito algumas coisas. Por exemplo, ter pedido a retirada da pauta. O presidente poderia gentilmente ter atendido o seu pedido, como acontece, como eu já fiz, como outros vereadores já fizeram. Poderiam ter, naquele momento da sessão, dito questão de ordem, Vossa Excelência. Aí sim, feito a defesa do seu ponto de vista ali naquele momento. Então, veja, a questão que está sendo colocada aqui, que já foi colocada na outra sessão, é que as pessoas que estão ouvindo lá fora não sabem disso que tem no regimento interno. Elas não sabem aquilo que está no regimento interno. Sim. Então, da maneira como é colocada toda essa questão, dá a impressão assim, ó, olha, a Câmara de Vereadores não quer colocar o nome. Não.
Nós temos que seguir o regimento interno. Concordo. E veja bem, Vossa Excelência, imagine quanto que ia custar se a família do Oliveira entrasse na justiça para questionar Concordo. a aprovação do projeto de lei. Nós temos hoje aqui mais de 45 projetos de lei tramitando nessa casa. Concordo. Então nós temos toda uma estrutura que é envolvida nesses projetos. Então o momento oportuno era naquele momento. Concordo. Nós temos aqui uma questão, inclusive, de vazamento de dados, que nós tivemos nessa Câmara, que foi lá para o promotor de justiça, agora voltou aqui para pedir, né, para abertura de procedimento contra Vossa Excelência e o teu vereador. Tá certo, Chegou senhor. aqui. Tá certo, então, assim, senhor. o que acontece? Nós temos o regimento interno ele precisa ser seguido. Era o momento oportuno, era ali. Depois precluiu o direito. O que acontece? Agora, o senhor só vai poder entrar mais adiante com o mesmo projeto de lei. Concordo. Existem algumas outras alternativas que podem ser discutíveis com o jurídico da Câmara. O jurídico da Câmara está ali, ó, a todo momento. Concordo. Agora, a maneira como é colocada, eu sei que Vossa Excelência não tem maldade nisso, né? Não é uma questão, mas a impressão que dá para as outras pessoas é que os vereadores não querem aprovar o projeto de lei. Nós nem chegamos na discussão sobre o mérito do projeto de lei. O projeto de lei, ele tramitou de uma maneira, foi para as comissões, a comissão deu parecer, aquele momento chamava a questão de ordem, e daí poderia fazer. É o presidente que tem que colocar alguma coisa, eu não posso? O vereador começou a falar. Então, né, é isso que eu estou discutindo aqui. É essa questão. Senhor vereador, tudo isso é por culpa do senhor, porque quando acontece a sessão aqui, eu não recorto vídeo nenhum em relação a essa situação. Quem recorta um vídeo e coloca na rede social foi o senhor, um vídeo meu. Então, a estrutura toda durante a semana só cresceu por culpa do senhor. Eu não precisaria estar aqui hoje fazendo isso se o senhor não tivesse feito isso. Cortado, colocado. Agora eu peço a sua licença. Agora, presidente, agora eu peço a licença. Peço silêncio aos vereadores. O vereador André, ele pediu uma parte. Só um momento. O vereador André, ele pediu uma parte. O vereador Wallace, o senhor deu a parte para ele. O senhor retornou a sua fala. Sim. Vereador André, se o senhor quiser pedir a parte de novo e o vereador conceder, aí prossegue. Senão, aí o vereador Wallace tem que continuar. Mas como o senhor vai finalizar se não concedi a parte? Mas como interrompeu o senhor? Senhor presidente, eu não estou aqui para fazer estrelismo. Então, eu prefiro pegar e encerrar. Peço silêncio novamente. O vereador André, ele pediu a parte ao vereador Wallace. Para o tempo para mim, fazendo um favor. O vereador André, ele pediu a parte ao vereador Wallace. O vereador Wallace concedeu a parte ao vereador André. Aí a questão de querer ou não cortar a fala do vereador André é do vereador Wallace. Porque o senhor está fazendo uso da tribuna, mas o senhor concedeu a parte ao vereador. Certo. Ao menos que o senhor não queira que ele fale, o senhor tem que falar, não, a partir de agora não concedo mais a parte, e o senhor termina a sua linha de raciocínio. Sim. Pode prosseguir o tempo com a fala para o vereador Wallace. Se o senhor quiser pedir a parte novamente, o senhor peça, e ele vai dele conceder ou não. Pode prosseguir o tempo e com a fala o vereador Wallace. Depois eu acrescento mais um minuto. Pode prosseguir, vereador Wallace. Vai dar tempo. E a pedido do vereador Wallace, não do vereador Márcio. Prossiga. Agradeço, presidente. Como eu vinha falando, eu escrevi para mim não ter problema nenhum nas minhas falas. O requerimento destinado ao senhor presidente, que foi apresentado hoje de maneira respeitosa, tenta reparar essa falha procedimental. Disse respeito. Minha parte eu fiz ao apresentar o projeto de lei e tentar destinar essa merecida homenagem ao Dr. Sérgio Marques, médico que trouxe muitos guaratubanos ao mundo, da mesma forma que estou apresentando o requerimento para garantir que essa iniciativa prossiga para a discussão e que cada vereador e vereadora possa votar livremente se é contra ou a favor do projeto, não ao parecer como foi feito na sessão passada. É necessário enfatizar que o projeto mencionou a lei que homenageou o finado vereador Mordecai Magalhães de Oliveira. Mais do que isso, fizemos questões de sugerir uma homenagem mais condizente com a atuação legislativa do vereador, que pode nomear o futuro anexo dessa Câmara ou o próprio prédio dessa Casa de Leis. Por que não? Algo muito mais condizente com o legado do ex-presidente, vereador Oliveira.
Ainda, senhor presidente, eu ainda não tenho muita coisa para, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Por isso, fiz questão de contratar um assessor que não é meu amigo, não foi meu cabo eleitoral, mas que conhece o processo legislativo e a própria legislação melhor do que eu. Acompanhei muitas sessões legislativas enquanto cidadão, mas nunca vi um vereador criticar nominalmente o assessor de alguém. Reconheço que o Rodrigo Moritz tem muitas abordagens críticas em relação às instituições, mas nunca vi o abuso de parte dele. Pior que isso, nunca soube de alguém ter processado ele por algum crime contra a honra de qualquer pessoa, senão hoje não estaria no meu gabinete. Não gostar do que ele fala é uma coisa, e eu mesmo não concordo com várias publicações dele. Mas não fui eleito para censurar jornalista, muito menos para ser conveniente com irregularidades. Se ele cometeu excessos, que seja processado e pague por isso. Mas aqui dentro, enquanto meu assessor, nunca vi ele desrespeitar alguém. Ninguém. E não merecia ter sido desrespeitado como foi na sessão passada. Finalizo acreditando que o nome do novo hospital municipal deve carregar o nome do médico, e ainda que outros nomes possam igualmente ser honrados, foi o nome do Dr. Sérgio Marques que ganhou a simpatia dos cidadãos. Escutar essas pessoas é um dever para todos, pois somos representantes eleitos. E, senhor presidente, volto a dizer, tudo isso que está acontecendo hoje é devido a um corte da minha fala e tentado me colocar numa situação complicada nas redes sociais. Porém, infelizmente, para o vereador que fez isso, o feitiço caiu contra o feiticeiro. Então, por isso que hoje estou aqui à frente com esse discurso, senão não precisaria estar. Eu mesmo não fiz corte de nada, não coloquei nada, porque eu sei que é um assunto muito delicado para ser colocado. A população em si, como já foi visto no outro ano que foi feito, na outra legislação, na legislatura, que foi colocada a questão do nome do Dr. Sérgio como nome para fazer o projeto, sensibilizou bastante pessoas. Então, só estou trazendo isso hoje devido a um corte que foi colocado nas redes sociais para tentar me prejudicar. Era o que eu tinha, senhor presidente. Agora concedo a palavra ao vereador Dr. André Guilherme Montemeso, devidamente inscrito no livro de debates para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Prossiga. Pela ordem, eu só gostaria que indicasse ali o número do requerimento e o horário que foi feito, senhor presidente. Tive o cuidado de verificar aqui com o meu assessor, até o momento não aparece no site, né, da Câmara o pedido do André Montemeso, conforme o regimento aí, número 84, senhor presidente. Para ele fazer uso da tribuna? Sim. Foi protocolado no... Qual horário vocês têm? Silêncio prevê que pode ser requerimento verbal. Prossegue. Mas aí não aparece, senhor, até às 14h30. O horário que foi feito, por favor? Vereador, é o regimento interno. Aí, verbalmente, também é o mesmo pedido. O vereador, ele tem desde o horário que ele faz o pedido até as 14h30. Então, não tem necessidade correto? De aparecer no sistema, então, não. O horário. Tá ok, porque não aparece até o momento de se verificar lá, senhor, né? É um esclarecimento para todos os vereadores aqui, que se não estiver aparecendo lá, pode ser verbal com o presidente ou com o assessor parlamentar. Não, você tem que fazer o pedido lá na diretoria legislativa. Aí eles anotam o horário em que o vereador fez o pedido, ou verbalmente ou por escrito. Aí, se puder até o final da sessão, só informar o horário para ver se não houve ali, se não passou das 14h30, que é o que o regimento aí nos orienta. Obrigado, presidente. Maravilha. Com a palavra, vereador André. Senhor presidente, comunidade surda que nos ouve, público da internet, as pessoas que estão aqui na minha presença, mesa diretora, demais vereadores. Minha gente, o que nós estamos discutindo hoje é o que difere a base do prefeito da oposição. Enquanto, por um lado, nós temos um projeto de lei de suma importância, que é o projeto de lei da ligação de água e luz de toda Guaratuba que está precisando. Pessoas que estão lá tomando banho de pinico, pessoas que não têm o mínimo de dignidade. Vereador Puff aqui, coautor do projeto, junto com o vereador Petruc, nós três entramos com o projeto.
fomos nas comissões, conversamos, explicamos o projeto de lei, foi discutido, está aqui no dia de hoje, o vereador Puff pediu urgência para ser votado já em primeira discussão. O que a oposição faz? Fica perdendo tempo com projetos que já foram, senhor presidente, já foi na última sessão, já foi discutido, o parecer já foi aprovado pela maioria dos vereadores. Nós estamos aqui com o povo todo precisando lá, e os vereadores da oposição estão atrapalhando o processo legislativo de coisas mais importantes para a nossa cidade. O que é mais importante? O povo ter acesso à água, à luz, à dignidade, ou o nome do hospital que já tem a lei, que já é do vereador Mordecai Magalhães de Oliveira? Vereador, minutinho. Senhores, a intérprete de Libras está me relatando que não está conseguindo fazer a explanação de Libras para a comunidade surda, devido a algumas pessoas falando aí no fundo. Então, por favor, ela estar aqui, e é muito importante essa casa acessibilidade, para que as pessoas que estejam em casa, a comunidade surda, consiga acompanhar a sessão. Eu peço o silêncio da plateia para que ela consiga fazer aí a tradução. Prossiga, vereador André. E o que é mais importante, senhor presidente? O que é que a cidade mais precisa? Água e luz para todos ou do nome de um hospital que já existe? Terá o seu tempo, senhor vereador. Terá o tempo do senhor reapresentar o projeto de lei dentro do regimento. Mas agora nós temos matérias mais importantes. Nós já temos aqui um pedido de vistas, por enquanto, já da oposição, para que o projeto não tramita, para que o povo que está lá fique lá, sem água, sem luz, na situação que está. Quem sai ganhando com isso? Oposição, quando se faz oposição, tem que ser de maneira inteligente, não indo contra a população. Se criou uma cortina de fumaça para que as pessoas não enxerguem o real motivo das ações da oposição nessa sessão legislativa, que é atrapalhar o projeto da ligação de água e luz da população. É esse o real motivo, senhor presidente. Se montou-se todo um aparato aqui, falando de um projeto que já foi, que já está enterrado, para que as pessoas não vejam que a oposição não quer que as pessoas tenham água e luz ligada em casa. 8 anos o Roberto Justus foi prefeito dessa cidade, teve toda a oportunidade para trabalhar. Vereadores que estão aqui participaram da administração do Roberto, e o povo ficou lá, sem nada. Nas redes sociais, usam as redes sociais para dizer que não tem como resolver, mas nós aqui, junto com o prefeito, estamos tentando resolver. Temos um projeto de lei constitucional, esse sim constitucional, que passou pelas comissões, mas que visa beneficiar a população. A era do diz que acabou. O que adianta? Nossa, nós vamos agora mudar o nome do hospital. Isso não vai mudar a vida das pessoas. O que muda as vidas das pessoas é luz e água ligado. É isso que muda a vida das pessoas. É isso que o povo quer. Projetos que mudem a vida das pessoas. Senhor presidente, as redes sociais são um importante instrumento. Nós estamos aqui sendo atacados, senhor presidente, pelo assessor do vereador ali, que ele entende que o vereador não pode estudar. Na cabeça dele, ir fazer curso é só para pegar o dinheiro público. Só que olha que nós estamos tendo aqui uma demonstração de como é preciso sim estudar. Projetos de leis, os projetos de lei são complexos. Não é brincadeira. Essa é a primeira Câmara da história, senhor presidente, e eu vou em defesa da Câmara sempre, que está colocando o dedo na ferida. Nós estamos aqui tratando de matérias constitucionais. Nós estamos aqui falando sobre direitos humanos, sobre questões ambientais, sobre questões de vários tipos. Essa é a Câmara, digo e repito, que mais tem projetos de lei na história. Então é isso. A nossa oposição se resumiu a isso, senhor presidente. Ficar batendo panela para mudar nome do hospital?
enquanto a população padece. É isso? Eu esperava, senhor presidente, quando me elegi e fui convidado pelo prefeito, e ele enviou o ofício para essa casa, me nomeando como líder dele, que nós tivéssemos debates aqui em alto nível com a oposição. Porque a oposição é importante para o processo legislativo, para o município. É a oposição que não deixa o prefeito ficar descansado, ficar tranquilo. Mas eu estou aqui debatendo o nome do hospital. Nós aqui, vereadores, estamos debatendo o nome do hospital com tanta coisa para resolver nessa cidade. Nós estamos aqui tendo que ensinar o regimento interno, mostrar o que tem, para pessoas que falam mal dos vereadores o tempo todo. Aqui ficou demonstrado que tudo que o vereador está fazendo é pelo assessor que está dando a mentoria para o vereador. Mas é um absurdo. É um absurdo. O vereador tem que seguir o regimento interno e também não pode tentar enganar a população. O momento oportuno, senhor presidente, já disse ali e falo aqui novamente para as pessoas entenderem, era naquela sessão legislativa, era na sessão anterior. Chama a questão de ordem, defende a constitucionalidade do projeto, podia ter inclusive usado a tribuna, podia ter se inscrito para a tribuna. Tá? E aí os vereadores podiam mudar o voto. É o que o vereador pode fazer. É o que o vereador pode fazer. Podia ter ido na rede social, olha, recebi aqui o parecer, não concordo com o parecer, vamos lá encher a Câmara lá. Mas não, vamos manipular a opinião pública para jogar a culpa nos vereadores que estão trabalhando. Vamos tentar jogar de lado o fato que nós estamos pedindo vistas para o projeto da água e luz da população e vamos trazer a discussão. Não, agora nós vamos nos preocupar com o nome do hospital. Nem é hospital, é maternidade, né? Convenhamos que quando foi para fazer a propaganda, quando eu fiz o movimento hospital em Guaratuba ele colocou na propaganda que era um hospital, depois ele colocou a maternidade, bem pequenininho. Agora virou maternidade, porque é o Maurício que vai terminar, que teve 5, 6 aditivos no contrato, que a obra está uma porcaria, nem os degraus da escada os caras acertaram, está tudo torto. 4 anos e não entregaram a tal da maternidade. 4 anos. Isso não é falado aqui pela oposição. Está lá o prefeito lá com os sistemas todos fora do ar. Um problema técnico tremendo. Se vocês estão achando que é mentira, faz um requerimento de informação para a prefeitura e pergunta como que está a questão do sistema da prefeitura, que não consegue pagar ninguém direito. Da herança maldita deixada pelo Roberto. Agora, querer tapar o sol para cá a peneira, pegar a população, enganar a população, querer dizer que a Câmara é contra mudança de nome. Quer saber, gente? A gente nem dá bola muito para esse tipo de coisa. Quer mudar nome de rua, Alameda, faça o que quiser. Nós queremos água e luz na casa das pessoas. Nós que somos base, queremos isso para a população. Que dê o nome de quem quiser para o hospital, para a rua, no momento certo. No momento correto. Porque foi isso, esse fato, que foi usado para nos criticar, senhor presidente. Para nos criticar. Quando o senhor, Vossa Excelência, pegou 4 mil reais para passear lá em Foz do Iguaçu, o teu assessor não falou nada. Foi dar uma voltinha lá em Foz do Iguaçu. Tá? Aí depois, Deus castiga, porque está aqui errando o básico do regimento interno. Deveria sim ter feito o quê? Estudado. Deveria ter estudado. Não mandar um pau mandado descer o cacete na Câmara. Porque é pau mandado. Sozinho não faz nada, não. No meu gabinete eu sou macho, eu mando. 2 minutos para lá é ditadura. Lá não tem democracia. Lá quem manda sou eu. Então, é isso que está acontecendo.
Se move a máquina pública, gasta-se um monte de dinheiro para discutir nome do hospital e enganar a população. E isso eu não concordo, senhor presidente. Isso eu não concordo. Eu coloquei lá o recorte na rede social e vou colocar quantas vezes for preciso para defender o que é certo. Quando eu errar aqui no regimento interno, eu já errei, senhor presidente. Eu mandei uns 3, 4 projetos inconstitucional, pedi a retirada, acabou, retira, muda o projeto. Isso é a coisa mais natural que existe. Agora, em momento nenhum, eu usei rede social ou essa tribuna para jogar a culpa nos vereadores. Que culpa os vereadores têm se o vereador não foi estudar o regimento? Não tem culpa nenhuma. Se o presidente aqui pegar, para que as pessoas saibam disso, e tentar fazer essa loucura aí, que está num pseudo-requerimento aí, ele vai estar cometendo uma ilegalidade. Quem vai responder é ele. Porra, não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. Então, nós temos que parar de ter síndrome de vira-lata. O legislativo precisa de investimento, sim. Bem ou mal, os vereadores que estão aqui até o final do ano vão ter aprovado mais ou menos uns 30 projetos de lei. É a Câmara que mais vai atuar na história dessa cidade. Tanto da oposição quanto da situação. As comissões estão de portas abertas, a assessoria legislativa, a assessoria jurídica da Câmara está de portas abertas. Soluções podem ser criadas, mas não contra o regimento interno. Era só, senhor presidente. Eu peço licença ao plenário para poder explanar esse assunto, devido a várias pessoas me procurarem enquanto presidente da Câmara, dizendo que o presidente teria que dar uma solução para essa questão do projeto. Vamos lá. Senhores, para que a população entenda o roteiro desse projeto. Em 28 de julho de 2021, o ex-prefeito Roberto Justus mandou um projeto para a Câmara, nomeando a maternidade, lá o hospital, como Hospital Municipal Mordecai Magalhães de Oliveira, o projeto de lei número 1536, na qual teve o meu voto contrário. E isso se espalhou nas redes sociais, muitas pessoas, uns gostaram, uns não. A opinião da população, ela é assim, né? Ela diverge bastante. E, enquanto isso, senhores, no dia 11 de outubro de 2021, o ex-prefeito, ele sancionou essa lei, tornando, então, o projeto sancionado com o nome do ex-vereador, falecido vereador Mordecai Magalhães de Oliveira, né? E esse projeto, e agora, né, no ano de 2025, veio para casa o projeto do vereador Wallace, né, mudando o nome do hospital como Sérgio Luiz Marques. É isso, né, doutor Sérgio? Senhores, vamos lá. Primeiramente, o projeto lá que o Roberto mandou em 2021, ele entrou nessa casa, ele passou pelas comissões, teve os pareceres favoráveis, ele veio para essa casa, foi votado aqui os pareceres, depois o projeto voltou sendo votado em primeira e em segunda. E agora, o projeto do vereador Wallace fez o mesmo caminho, ele entrou nessa casa e foi pelas comissões e foi reprovado nas comissões, é isso, né? Teve o parecer... Isso. Do doutor Luiz, e foi no parecer, no parecer que ele foi... Desfavorável. E essa casa aqui, ela acatou, se eu não me engano, foi 11 votos a 1. Mas foi o parecer daí, né? Pelo parecer. Senhores, quando o parecer do projeto está na casa e o vereador recebe a notícia que o seu projeto teve o parecer desfavorável das comissões, o vereador ele tem a autoria de ir em cada gabinete e pedir o voto para cada vereador. Pelo que eu sei, os vereadores me contaram que não foram procurados para mudar o voto. Também não houve nenhum tipo de, vamos dizer assim, de ofício nas comissões, não houve nenhum tipo de conversa dentro das comissões.
Então, eu não tenho nada contra os homenageados, tanto o doutor Sérgio quanto o Oliveira, mas assim, senhores, enquanto presidente, eu não posso passar por cima das comissões. Eu não posso atravessar as comissões. Se o projeto de lei ele teve o seu parecer desfavorável, o plenário é soberano. Os vereadores votaram a favor do parecer, a não ser o voto do vereador Wallace. Então, agora, o que a gente vai fazer para resolver a situação? O vereador ele pode apresentar o projeto novamente, se eu não me engano, ano que vem. Tem que ver o prazo certinho, posso estar falando bobagem aqui, né? A população ela pode conversar com os vereadores, o vereador ele pode fazer uma indicação para que o prefeito mande esse projeto para casa. Há vários meios, né, desse projeto tentar tramitar na casa novamente. O que nós não podemos é tentar atacar, então, o presidente da Câmara para tentar obrigar a ele a passar por cima das comissões. Uma parte, vereador André. Eu quero destacar aqui que o parecer da comissão contra a constitucionalidade do projeto de lei, ele foi votado também pelos vereadores da oposição, também votaram. Foi 12-1. Então, não é uma questão aqui que as pessoas têm que entender de oposição contra citação. Foi 11, porque o presidente não vota, verdade. Então, assim, senhor presidente, essa é uma situação que tem que ser colocada aqui pelas pessoas. Os próprios vereadores da oposição também votaram favoravelmente ao parecer e contra a tramitação do projeto de lei. Então, só para me encerrar, um minutinho. Obrigado, presidente. Primeiramente, parabéns pelas suas falas. É isso que a gente precisa, principalmente vereadores de primeiro mandato, certo? O senhor hoje está aqui como chefe dessa casa para fazer esse tipo de coisa. Então, parabéns pelo seu posicionamento. Segundo, o que eu estou conversando, nunca precisei pedir para ninguém atacar ninguém, tá? Inclusive, não fiz corte de vídeo para não ter, porque eu sei que é uma situação muito delicada, mas realmente teve vereadores. Para mim, vereador de base, oposição, é daquele portão para fora. Aqui dentro somos todos vereadores. Então, o que um vereador Tarran, vereadora Adriana vota, do jeito que eles votam, como qualquer outro vereador aqui dentro, é voto deles, não é vereador de oposição e base. Certo? E o que me deixa assim é porque hoje, né, chegando nessa casa, vários vereadores me procuraram para conversar sobre isso. E o conhecimento deles também não foram esse. Certo? O rito que foi trabalhado em relação a isso não foi esse. Então, fica algo confuso de fato, certo? Parabéns pela sua fala. Isso é muito importante para nós, vereadores. E o que eu deixo claro é o seguinte: infelizmente, pessoas tentam se autopromover em cima de outras e deixa todo mundo confuso nessa casa. Foi o que aconteceu na sessão passada. Era o que eu tinha, presidente. Só vou finalizar agora a minha fala, em relação ao que eu tinha que fazer essa explanação. E para a população que veio hoje aqui também se manifestar a favor do nome do hospital Dr. Sérgio, a Câmara está dizendo, agora nós perdemos o prazo. Quem sabe esse projeto volte daqui uns dias, daqui uns meses para essa Câmara. Quem sabe vocês estão aí, vocês conseguem conversar com os vereadores. A maioria de vocês tem o contato dos vereadores. Venham a essa casa, visitem mais vezes, vamos conversar. Também para o vereador Wallace, para qualquer uma da população. Nossa diretoria legislativa está à disposição, nosso jurídico está à disposição, assim como os vereadores estão à disposição. Obrigado, era o que eu tinha sobre esse assunto. Ordem do dia. Neste momento, passamos para as matérias constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 855 dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação periódica de informações relativas aos serviços públicos essenciais de abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, análises ambientais e redes de infraestrutura no município de Guaratuba, com especial atenção à estação de tratamento de água e às fontes naturais de abastecimento em discussão. Em segunda votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 862 dispõe sobre a limpeza e conservação de terrenos baldios no município de Guaratuba, área urbana. Em discussão. Em segunda votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação. Peço um minutinho.
projeto de lei número 880, que dispõe, altera o título e insere no capítulo 5 do título do Código Municipal de Obras e Posturas no artigo 162-A, que dispõe sobre autorização para ligação de água e energia elétrica em instalações residenciais para pessoas em situações de vulnerabilidade social e localizadas em áreas consolidadas, zonas especiais de interesse social e na zona rural de Guaratuba. Em discussão. Presidente. Prossiga. Com relação a esse projeto, a gente tem que lembrar que a alteração do plano diretor, ele deve ser precedido de audiência pública, né? Em diversos casos, a gente tem a configuração de ato de improbidade administrativa. Então, a alteração da lei, ela se compõe no plano diretor, que compõe o plano diretor sem audiência pública. Então, como exige o Estatuto da Cidade, a gente tem que fazer audiência pública. Mais alguém para discutir? Em primeira votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação. Explicação pessoal. Na forma regimental, concedo a palavra aos vereadores e vereadoras inscritos para falar em explicação pessoal. Com a palavra a vereadora Adriana Fontes. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. O assunto que eu trago hoje aqui é meio delicado. Então, como já disse, algumas coisas elas precisam de tempo, mas outras exigem uma solução imediata. Eu tive conversando com o chefe de gabinete do prefeito a respeito de uma situação de a nomeação de uma pessoa, né? A nomeação de um condenado por corrupção ativa ao cargo de secretário. Não sei se todos estão a par aqui sobre isso. Então, é curioso, né, que uma gestão que fala de moralidade, que fala de transparência, contrata um condenado por corrupção ativa, com recursos já julgados, para ser secretário de Obras e Infraestrutura do nosso município. Vamos lá, né? Hoje, ele está cumprindo pena, será? Ou ele está trabalhando na Secretaria de Obras? Então, eu gostaria de entender esse trâmite, o que está acontecendo, né? Porque ele deveria estar prestando serviço à comunidade, mas, na verdade, ele está trabalhando como secretário e mexendo em ruas e fazendo outras coisas aí. Qual o compromisso, eu queria saber, da gestão com a questão da moralidade? Muito me espanta, né, o prefeito sempre dizer em sua campanha que vai fazer diferente, que vai melhorar, e daí me nomeia um condenado para um cargo tão importante. Então, eu vejo assim, a população ela merece respeito. Um secretário condenado ele não podia estar à frente de uma pasta tão importante. Eu já encaminhei ofícios para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral do município e, inclusive, para o nosso prefeito, para que sejam tomadas as devidas providências. E eu também espero que essa Casa de Leis se posicione quanto a essa situação. Vou deixar aqui uma pergunta. Aonde está a lei da ficha limpa? Porque a lei ela existe não para ser ignorada. Era isso. Uma boa noite. Com a palavra, vereador Ricardinho da Garagem. Boa noite, presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente e comunidade surda, né? Aproveitando, quero agradecer também a presença dos motoristas da saúde, da Secretaria de Saúde, né? Que hoje aqui presente, né? Os nossos guerreiros que temos horário para começar, horário para sair, né? Geralmente sai, igual na outra tinha comentado, sai às vezes 3 horas da manhã e tendo que ficar o dia inteiro em Curitiba, né? Até pedir uma indicação das melhorias das diárias deles, né? Para melhorar um pouco a situação deles, né? Também, aproveitando, né? Agora, quarta-feira, dia 2, é dia da conscientização do Dia Mundial do Autismo, sobre o autismo, né?
aproveitando, convidando toda a população, né, para participar. Domingo, às 7 horas da manhã, em frente ao letreiro, né, vai ter a caminhada e corrida. Né, convidando todos, a população, é ótimo, né, a gente participar. Né, convido também os vereadores que possa estar lá presente para fazer uma foto, né, com nós, com o pessoal do autismo lá. E deixa eu ver mais aqui. Todas as comunidades. Mas era isso mesmo que continha, presidente. É mesmo fazer o convite a toda a população, né, para estar presente domingo às 7h30 da manhã em frente ao letreiro lá. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Wallace Aguiar. Boa noite novamente a todos aqui presentes. Boa noite ao presidente e cumprimentando a mesa, de novo cumprimento a todos os vereadores. Senhor presidente, eu fui passear quer dizer então que eu fui passear em Foz do Iguaçu, né? Peguei diária, fui passear. Será que eu fui passear junto com o prefeito, com a vice? Porque eles também estiveram no evento. Então eu fui passear com os prefeitos. Vê só, um vereador da oposição foi passear com o prefeito. Porque se eu fui passear, o prefeito também foi. Se não fosse um evento de grande importância, o prefeito não estaria lá, não estariam os deputados do nosso estado, senador, não estaria o governo do estado, não teria uma televisão gigante lá com a ponte, com a imagem da ponte sendo construída. Então eu fui passear Poxa, mas o seu assessor falou de diárias, prova. Meu assessor não falou de diárias. E mesmo se ele falar, ele tem todo o direito de falar, como jornalista crítico. Quando eu peguei e fiz uma entrevista com ele, quando era candidato, ele me perguntou, quando a gente não tinha intenção nenhuma de ser candidato, de ser meu assessor, porque quem me conhece sabe que o meu, de fato, assessor que eu tinha escolhido para ser, se eu ganhasse, era outra pessoa, ele me pergunta sobre as diárias. E eu falo para ele com todas as letras, eu sou a favor das diárias. Porque para a gente conseguir alguma coisa para cá, a gente tem que se deslocar. O que ele faz um vídeo é sobre a relação dos valores dos cursos que são ofertados, que não é culpa dessa casa. São as instituições de ensino que fazem esse valor. E, de fato, todo mundo que estuda uma faculdade, uma pós-graduação, vê que esses valores são altos para 1 dia, 2 dias de curso. Então, se eu fui passear em Foz do Iguaçu, nosso prefeito também gastou dinheiro da prefeitura, nossa vice-prefeita também gastou dinheiro da prefeitura passeando em Foz do Iguaçu. Quando se fala em vereador de base ou oposição, eu sempre conversei com as pessoas, inclusive com o senhor nas eleições passadas, que para mim vereador de oposição é dali, da porta da nossa casa de leis para fora. Aqui dentro somos todos vereadores. Todos somos vereadores. Então, primeiramente, é respeito. Quando me falam que a oposição são aquelas pessoas que não quiseram fechar um acordo com a atual gestão, que isso é normal acontecer. Os vereadores da oposição querem colocar uma fumaça para o projeto de lei das pessoas que estão precisando de água e luz. Uma vereadora dessa casa pediu vistas. Uma vereadora. Por que todos os vereadores da oposição querem fazer isso? Chega de estrelismo. Não é necessário isso. Nessa casa não é necessário isso. Poxa, cheguei hoje, os vereadores me procuraram. Vereador, falar sobre a questão do projeto, extremamente todo mundo educado. Foram no meu gabinete, me encontraram por aqui. Tivemos uma conversa muito boa entre todos os vereadores. É necessário esse estrelismo nessa casa? Nas redes sociais tem pessoas dizendo, vereadores que estão tentando se desdenhar outros vereadores para se autopromover, que é isso? Quando a gente ganha e muda ganha a eleição e muda essa casa praticamente, poucos vereadores ficam, o que a gente pensa? Ótimo, a população votou para mudança. Tem dias que dá vergonha de sair daqui, presidente. Muitas pessoas eu conversei, inclusive quando o senhor era vereador na gestão passada, que eu tinha vergonha alheia de algumas coisas que aconteciam nessa casa, com alguns ex-vereadores que faziam e não se resolvia nada. Inclusive hoje não estão aqui. Precisa desse estrelismo todo? Eu acho que não é necessário. O vereador errou? Beleza, o vereador errou. Cobra do vereador sim. Porque o meu assessor hoje estava junto com toda essa equipe na gestão passada. Desculpa a expressão da palavra, mas queriam ferrar com a gestão passada. E estavam tudo junto. E eu não levei em consideração isso quando eu contrato ele para trabalhar comigo.
Agora, se tem teto de vidro, fez o que fez no passado. 1 minuto para concluir. Obrigado. Se fez o que fez no passado e agora não quer que isso caia em rede social, eu não posso fazer nada. Porque hoje o Rodrigo está como meu chefe de gabinete, mas se amanhã eu mandar ele embora, ele continua com todas essas ferramentas na mão. Então, pelo amor de Deus, respeito em primeiro lugar nessa casa, com todos os vereadores. Volto a dizer, base oposição é daquela porta para fora. Aqui dentro são todos vereadores. É o que continha, presidente. Com a palavra, vereador Zaqueu Clarinda. Boa noite, presidente, público presente, internautas. Conheci muito bem o senhor Mordecai Magalhães de Oliveira e acredito que na época foi uma justa homenagem para ele, né? Foi assertiva. O presidente colocou bem que isso pode ser revisto no futuro, né? Isso pode ser revisto. O doutor Sérgio Marques tem todo o nosso respeito. Seria interessante até, de repente, fazer uma troca, quem sabe a Câmara Municipal ter o nome do Oliveira e a gente dá lá, né, para o falecido Oliveira e dá o nome da maternidade para o doutor Sérgio. Mas no momento oportuno, como bem colocou a Vossa Excelência, vai ser discutido. E, infelizmente, enquanto nós temos uma fila gigante para tudo, as coisas não caminharam como a grande população almeja, a gente está aqui, infelizmente, debatendo o que não é mais importante para a cidade desenvolver e ir para frente. É lamentável, né? E eu gostaria que nas próximas sessões a gente avançasse no progresso da cidade, em vez de a gente ficar batendo boca, que é desgastante, é chato e está ficando feio. Era o que eu continha, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sandra. Então, boa noite, presidente. Boa noite a todos que compõem a mesa. Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, internautas, a comunidade surda que nos assiste. Bom, presidente, cumpre-me, na qualidade aqui de membro da comissão, nesse caso, a relatora foi a vereadora Maria, eu e o vereador Ricardo fomos membros. Nós nos reunimos ao analisar esse projeto, então, cumpre, neste momento, esclarecer à população a questão do porquê de nós termos votado pela inconstitucionalidade. Então, foi apresentado o projeto, né? Existe essa lei onde foi denominado o nome do vereador Mordecai Oliveira Guimarães aqui, para compor o nome do hospital, e entrou aqui essa lei para fazer a mudança, né? Quando nós deparamos aqui com a justificativa com relação a essa mudança, aí nós verificamos que foi apresentado a justificativa de que no ano de 2021 foi apresentada uma enquete onde as pessoas haveriam feito no Facebook e o nome do Dr. Sérgio teria tido maior número de indicações. Isso na época não foi cogitado, tanto que o projeto foi aprovado e homologado, né? Então, o que acontece? Com relação a essa justificativa, isso daqui ficou absolutamente inconstitucional, né? Nós temos aí outras situações que já foram discutidas aqui nessa Câmara. Por exemplo, em 2022, o vereador Fabiano, ele, através do projeto de lei 785/2022, ele pediu a mudança da Praça Alfredo Stroessner para a Praça dos Paraguaios, né? Isto em relação a essa polêmica toda que houve com relação a não ser mais homenageado pessoas que tenham atuado em cima da ditadura, né? Tanto permitido daí mudança de prédios, de ruas e outros bens públicos por conta disso. Esse projeto de lei daí foi aprovado justamente porque a questão não era em relação à população paraguaia, em sim em relação ao presidente Alfredo Stroessner, por conta de ter sido um ditador, né? Então, foi bem explicado. Então, isso foi um motivo bem forte para a mudança do nome, né? Então, eu penso assim, o que seria, né, apresentado um projeto hoje e nós pleiteássemos a mudança do nome do Ginásio de Esporte José Richa, por exemplo. A população está tão acostumada que, às vezes, é marcado um encontro, um evento lá no ginásio José Richa e as pessoas nem falam ginásio. Ah, onde vai ser o evento? Ah, vai ser lá no José Richa, né? Então, é uma coisa que já virou uma tradição. Aí, a gente também tem que se garantir com relação à parte jurídica. Imagina se
chega aqui uma proposta para mudança da lei do ginásio, né, para ginásio Paulo Pimentel, por exemplo. O que faria a família do ex-governador José Richa? Poderia até entrar na justiça pedindo uma indenização para saber o porquê. O que houve em cima do nome do ex-governador José Richa que pudesse macular a sua imagem ou até mesmo o estudo, aí, o levantamento da vida pregressa, que não deixasse ele em condições de moralidade para continuar o nome a essa imagem em memória ao falecido. Então, tudo isso daí, a lei prevê que a imagem, memória do falecido tem que ser respeitada e muitas coisas podem ser ingressadas até pelos familiares na justiça. Então, com base nisso, né, por isso que eu estou... 1 minuto para concluir. Somente prestando esse esclarecimento, não conheço, não tinha amizade com o vereador Oliveira, nem com o médico Dr. Sérgio, né? Como morador aqui, às vezes tem gente que gosta de um mais, gosta do outro. Mas, de qualquer forma, a minha opinião aqui seria exatamente essa. Tá? Então, não é nada pessoal, é simplesmente questão jurídica. Que o nosso parecer foi pela inconstitucionalidade justamente porque não houve não houve por parte daí do vereador o esclarecimento em relação aos motivos que fossem fortes, suficientes para nos convencer de que aquele projeto poderia ser dado parecer favorável, né, pela constitucionalidade. Então, vamos aguardar, quem sabe pode ser proposto novamente e aí discutir essa questão. É o que continha, senhor presidente. Com a palavra, vereador Márcio Tarran. Boa noite, presidente, né, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, comunidade surda, senhores presentes no plenário. Senhor presidente, trago aqui, venho agradecer ao Departamento de Estrada e Rodagem e a Nova Ponte, ali, a diretoria. Após a sessão, né, passada, solicitei informações para ver se havia algum ofício, né, direcionado aí pelo secretário ou para o próprio prefeitura, secretário de Segurança, referente à questão que deu ali a todo aquele tumulto ali de quase 2 horas, 2 horas e meia, a população do bairro de Caieiras, né? Então, o que eu recebi de informações do Departamento de Estrada e Rodagem, né, o DR, e da Nova Ponte, houve sim um ofício, mas o ofício foi após a sessão, dia 25, né, onde é o ofício 75, onde que a Secretaria de Segurança pede, né, que no sistema Pare e Sigue, todos os domingos e finais de semana do feriado, a partir do dia 30 de março, né, que possam ali pedindo apoio das 15 às 21 horas. Né? Eu acredito que deve ser o apoio da Polícia Militar ou Polícia Rodoviária. Então, tem aqui um ofício pela Secretaria da Segurança Pública. Tá? E isso aconteceu após o ocorrido ali no domingo. Né? População de Caieiras, então, a partir aí, eu acho que esse final de semana já houve uma movimentação para auxiliar aí a Guarda Municipal e os servidores aí na sua segurança, porque até o momento aí não tem aí a parte de EPI. Né? A indicação que eu faço hoje, senhor presidente, é para a comunidade do Cubatão, né? Sabemos aí que o translado de Guaratuba até o Cubatão, até o posto de saúde naquela localidade rural, passa aí de mais de 100 quilômetros, né? Então, eu acredito que outros vereadores em outras gestões já devem ter feito essa indicação de deixar uma ambulância lá para que, em algum momento, né, de dificuldade, de emergência, tem ali um motorista e uma enfermeira para trazer a pessoa enferma até o pronto-socorro de Guaratuba ou no local mais próximo, porque esperar de Guaratuba até chegar no Cubatão
ia depois voltar, senhor presidente, nós estamos falando de vidas, e estão aí num período, aí, um tempo aí bem longo, né? A segunda questão, senhor presidente, é o primeiro projeto de lei que eu estou encaminhando para essa casa, né, solicitando aí para que os senhores vereadores tenha uma compaixão, vamos dizer, pelos ambulantes nessa questão aí sempre do carnaval, né? O que seria? Seria nos 4 dias de carnaval, independente de licitação ou não, os ambulantes têm o direito, desde que documentado, com carteirinha, pago a taxa e com a sua camiseta, né, para fazer a venda ali de bebidas no período do carnaval. Essa seria uma indicação de lei, primeira indicação aí de Márcio Tarran. Para a outra indicação foi feito, né, foi a indicação número 11, senhor presidente, aonde ainda a secretária de Educação, né, era a ex-secretária Marahal. Hoje nós sabemos aí que a secretária já mudou, então estamos aí com a secretária vice-prefeita Ivani Justo, né? Nós já estamos em março, senhor presidente, e é uma situação delicada, porque nós estamos... 1 minuto para concluir. Nós estamos vendo aí vários acidentes, né, ao decorrer aí da semana, principalmente com veículos e motos, né, alta velocidade, imprudência, e ainda não foi feito ainda as pinturas, né, tanto horizontal e vertical, ou redutores de velocidade em frente às escolas e os CIMEIs, né. Peço que, por gentileza, a secretária hoje em exercício, a senhora Ivani, solicite para os departamentos competentes que faça o mais rápido aí, né, essa situação de pintura. E, para finalizar, senhor presidente, né, como o nobre vereador Wallace falou, né, oposição ou não, né, nós estamos aqui em 13, vereador, né, e o presidente recebeu o voto dos 13, né, dos 13 que estão aqui. Então, existe uma oposição estranha, porque os 13 vereadores, só para concluir, senhor presidente, votou no senhor presidente, e eu agradeço por ter dado a explicação, né, e colocado ordem na casa aí, e era o que continha, senhor presidente, e população de Guaratuba. Com a palavra, vereador doutor André. Vossa Excelência, com relação ao que o vereador que me antecedeu falou a respeito das redes sociais, o que eu me refiro é quando a fala é feita de modo indireto. Veja, a pessoa não tem hombridade e coragem de usar aquela tribuna ali e falar o que está sentindo e manda que terceiros vão falar, distorcendo informações, distorcendo fatos. Inclusive, senhor presidente, como eu falei anteriormente, já tem inclusive pedido do Ministério Público que a gente tome providência. Vejam, senhor presidente, não é o vereador André que está pedindo, são os outros vereadores. O Ministério Público está pedindo providências dessa casa contra um servidor que pegou informações que não poderiam ser vazadas e vazaram as informações pessoais de servidores. Então, é muito grave você usar um servidor para atacar uma casa de leis, para atacar os vereadores, porque você não tem coragem. Isso é muito grave. Isso aí não é uma questão política, é desvio de caráter, senhor presidente. É falta de caráter. A pessoa, quando ela não tem coragem de expor o seu pensamento, ela usa de subterfúgios sujos, de subterfúgios, inclusive ilegais, para atacar. E a vida, ela mostra. Quem planta o mal, vai colher o mal. Quem planta o bem, vai colher o bem. É aquilo que eu digo. Eu não estou aqui querendo fazer uma caça às bruxas e não estou sendo malvadão da história. Eu só penso o seguinte, que todo vereador, quando se pronuncia, ou tem alguém de seu gabinete que se pronuncia sobre a Câmara de Vereadores, o mínimo
que deve se exigir é respeito, o mínimo. Porque as pessoas que estão aqui estão trabalhando. É aquilo que eu digo e repito para a população entender. Nós não estamos mais falando da Câmara do Amém, da Câmara que tudo e qualquer coisa passava. Nós estamos falando de uma Câmara de Vereadores que trabalha. É diferente. A produção legislativa, os processos legislativos dessa casa estão acontecendo e Vossa Excelência tem mérito demais nisso desde o dia 1º de janeiro de 2025. Vossa Excelência está de parabéns, porque não fechou as portas da Casa do Povo, que poderia ter ficado lá até fevereiro, fechada. E esse assessor a que eu me refiro, criticou Vossa Excelência, porque Vossa Excelência queria trabalhar. Criticou aquele que trabalha e fez de uma forma que ele desinformou a população. Existe o gasto necessário, mas existe o investimento. Essa Casa de Leis está investindo no aprimoramento do processo legislativo, está investindo em leis que estão sendo aprovadas aqui, para nós colhermos no futuro. O vereador Ricardinho acabou de falar agora da Semana do Autismo. Eu aprovei um projeto de lei aqui, vereador, a respeito do autismo. Eu recebia as famílias, o vereador ali luta pela causa do autismo. Outros vereadores lutam. E quando que uma Casa de Leis na história de Guaratuba produziu tanto quanto essa Casa de Leis, senhor, Vossa Excelência? Pergunto para Vossa Excelência. Tentem. Pessoal da oposição, façam um requerimento aqui para essa casa, perguntando quantos projetos de lei estão tramitados, qual é a casa legislativa que mais produziu na história de Guaratuba? Calma. 1 minuto para concluir. Nós, até o fim do ano, essa Casa de Leis vai fazer uma revolução legislativa em Guaratuba, mas tem que seguir o trâmite. Quando entra esse tipo de situação, senhor presidente, que nós temos que ficar discutindo matéria morta, atrapalha o processo legislativo. Eu quase não consegui que esse projeto da Água e Luz fosse discutido em primeira discussão aqui hoje. Quase não consegui, porque o assunto era uma porcaria, com a expressão da palavra, de um nome do hospital. Isso é muito grave. Agradeço aos vereadores das comissões, né? Nós tivemos aqui, ia ser feito um voto de vista, pedido de vista no projeto, não foi pedido vista, o projeto vai tramitar de uma forma mais célere, mesmo que tenha o pedido de vista na outra sessão, mas vai tramitar de forma mais rápida. Mas é isso o resultado, senhor presidente. Quando se trabalha, não se fica criticando em rede social sem ter fundamento nenhum. Com a palavra, a vereadora Maria Batista. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadores, senhores vereadores, público presente, internauta que nos acompanham, comunidade surda. Senhor presidente, eu aqui vou tentar apaziguar a situação. Ao projeto de lei, né, que tramitou desde 2021 aqui nessa casa. Vereador Wallace, eu sei como é difícil, eu já fui oposição. Mas veja bem, que tal? É uma sugestão. Dr. Sérgio foi um médico, ele fez milagres aqui. Porque hoje nós reclamamos do pronto-socorro, reclamamos do atendimento. Imagine há 20 e poucos anos atrás. Dr. Sérgio, até 2013, eu lembro que ele, não sei que ano que ele faleceu. Mas, mediante essa questão toda que está toda essa polêmica, que tal nós, vereadores, eu estou dizendo aqui, eu estou fazendo um pedido para vocês. Vamos sentar com o prefeito. O nosso hospital aqui, Hospital Guaratuba, já foi Santa Casa, vamos colocar o nome do Dr. Sérgio. Porque aqui nesse hospital foi o tempo que ele mais trabalhou, que ele mais atendeu as gestantes, que mais ele ajudou com a força de Deus divina, no mundo, muitas vidas. Então, vamos
sentar, estirar a cabeça, vida que segue. E eu estou convidando vocês para nós se reunir com o nosso prefeito Maurício e sugerir, porque o doutor Sérgio ele deixou um legado bonito, né? E quantas pessoas que estão aí que passaram pela mão dele. Então, essa é a minha sugestão para acabar com essa polêmica toda, né? Porque eu sei que tanto a família do Oliveira como do doutor Sérgio estão constrangidas. E nós aqui temos que fazer alguma coisa. Então, a sugestão é essa. Eu gostaria de contar com o apoio de vocês e vamos conversar com o prefeito Maurício para ver, porque a caneta está lá na mão dele, né? Nós sugerimos, mas ele que executa. E a respeito do projeto 893, 0894, onde eu pedi a divulgação pública dos horários, porque às vezes você vai no pronto-socorro, eu digo às mães, né, com criança, chega lá, precisa o quê? De um ortopedista, ela vai olhar lá, não tem. Ela não vai ficar ali perdendo o tempo dela. Ela vai procurar o recurso, pedir para alguém, e assim né, impede de estar aquela aglomeração, impede daquela mãe estar lá sofrendo com aquela criança que vai passar por um clínico geral, que vai ficar ali fazendo o quê? Então, esse é o meu pedido, acho que isso vai ajudar bastante, e eu quero agradecer a todos vocês que votaram favorável, né, o parecer, e dizer para vocês que vamos trabalhar. Ô, meu querido. Fale. Eu quero estender aqui meu aplauso a Vossa Excelência por ter entrado com essa iniciativa. E digo mais, Vossa Excelência, poderemos aqui, os vereadores, fazermos um requerimento ao prefeito que coloque câmera de vigilância dentro do pronto-socorro, em todos os locais, ver a parte jurídica, se há essa possibilidade, porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes, infelizmente, tem profissionais da área médica que vão dormir enquanto as pessoas estão lá, do lado de fora. Exatamente. E daí eles dão um jeito de burlar o ponto, porque eles vão lá, colocam a digital e tudo mais, e assim, fica difícil de monitorar. De repente, o monitoramento por câmaras, né, que fique lá, de repente, na Secretaria de Segurança Pública, ali o monitor, ou com o próprio prefeito, algo que dê a possibilidade de um monitoramento melhor, porque em várias oportunidades, realmente, não é só nas outras gestões, existem situações, sim, que os profissionais de saúde, não todos, daqui a pouco eles vão fazer um corte e vão dizer, Vossa Excelência, que eu já disse que virou um açougue ou foi o porco, do dono da porcada. Mas existem, sim, profissionais médicos que fazem esse tipo de situação, que vão lá e burlam o sistema. E eu agradeço a Vossa Excelência por trazer isso aqui e estendo meu elogio. Muito obrigada. Então, essa é a sugestão que eu trago aqui para os nobres vereadores. Eu acho que nós precisamos homenagear o doutor Sérgio por todo o trabalho, pela contribuição que ele teve na nossa cidade. Eu, como nasci em Guaratuba, vocês aqui também, né? E a gente conhece a história e o legado que ele deixou. Eu vou comentar aqui o assunto da doutora Sandra. A nossa cidade passou também por uma situação quase parecida com essa, no projeto lá que queriam mudar o nome da Praça dos Paraguaios. Eu tive duas pressões aqui, rapidinho. Primeiro, quando a nossa amiga vereadora Paulina esteve aqui, né, nessa casa, ela tentou tirar o nome do Ernesto. E a gente batalhou bastante, porque a Praça dos Paraguaios ela faz parte da história da nossa Guaratuba. Então, nós temos que fazer a história da nossa cidade, não tirar o que está pronto. Depois veio o vereador Fabiano na mesma situação. Então, eu acho que nós que pensamos na nossa cidade, gostamos, amamos, nós temos que fazer trabalhos, se unir para a nossa cidade sempre ser valorizada. E aqui o nosso voto também, gente, tem que ser valorizado. Tá? O nosso trabalho, e nós temos que se unir, porque aqui o nosso trabalho não é para mim, não é para você, não é para ninguém, é para a nossa cidade e para a população que nos colocou aqui. Muito obrigada a todos. Tem vários vereadores pedindo a parte, mas vamos seguir a sequência, pelo menos, para terminar os vereadores de fazer uso da palavra. Vereador Juliano Petrucco, com a palavra. Aí depois... Boa noite, presidente, os
vereadores, vereadoras presentes, público, unidade surda e os internautas. Quero começar minha fala hoje. Na verdade, meu discurso eu acabei deixando de lado e vou acabar, na verdade, fazendo uma defesa aqui, né? Primeiramente, eu quero dar os parabéns para o Maurício Lenze, né, que quem dera que se ele contratasse todos os secretários condenados igual o secretário de obras. Porque o histórico desse condenado é um histórico de 40, 50 anos, quase desde 2000 para baixo de 2000, que veio residir em Guaratuba. Foi prefeito 2 vezes em Guaratuba. Eu acho que por mais que, não sei se ele vai viver mais 5 ou mais 10, vai virar um eterno legado. Senhor José Ananias dos Santos, hoje secretário de obra, dando a cara para bater todo dia em prol da população. Fazendo o que ele sempre fez. Ele já foi condenado uma vez. Enquanto prefeito, quando saiu a lei de responsabilidade fiscal, às vezes por você pagar o preço por ter pessoas incompetentes ao lado dele. E quando você tem pessoas incompetentes do lado, acaba vindo a consequência para você. Não foi condenado porque roubou, porque matou. Pelo contrário, foi condenado por ajudar, por trabalhar, por tocar um município que tinha, na época, não dava 70 milhões de orçamento, mas deixou pronto-socorro, escola. Eu acho que ele ia adivinhar que Guaratuba ia crescer, porque foi o cara que mais implantou escola, ginásio de esporte, pronto-socorro, posto de saúde, abriu rua, pôs água, luz, coisa que já vem desde 2008 que não acontece. Estamos aqui, eu, vereador André, vereador Puff, né? Briguei muito nessa casa aqui, vereador, por 4 anos, defendendo a população mais carente. Apanhei, levei mérito e vou continuar brigando, né? Já fui chamado, não é um nem outro, é vários, de grileiro. Eu quero que chegue um e diga assim, o que eu grilei dele, né? O que eu tenho é meu, digno, do meu suor, assim como o secretário de obra, né? Que vem 3 meses trabalhando na obra, que se precisar trocar uma travessia de rua, não tem uma manilha no pátio. Acho que o vereador Márcio pode explicar muito mais, melhor do que eu. Acho que agora que nós estamos finalizando a licitação para que aí aconteça, de a gente poder ver material, ver maquinários, ver as coisas fluir naquela Secretaria de Obras. Mas com coragem, determinação e vontade de trabalhar pelo povo, a gente vê muitas ruas do bairro assim, numa situação que hoje as pessoas podem transitar. Vimos muitos canais aí sendo drenados, prevendo aí uma chuva. Muitas coisas não aconteceu por não ter o material, porque assim, o trâmite hoje do processo, né, público, ele é muito difícil. Ele é totalmente diferente do privado, né? Então, hoje precisa trocar uma travessia de manilha ali, se não tiver manilha, não faz. Se precisa de botar um material bom, se não tiver, não põe, né? Mas, quando a gente olha para aquele pátio daquela garagem lá, onde não se tem nada, mas o serviço vem acontecendo, a gente diz, isso é só força de vontade, porque quando quer se dá um jeito e trabalha. Aproveita o tempo e vai. Então, secretário de obra, todo o pessoal ali, eu não sei como é que ele fez para... 1 minuto para concluir, vereador. Para conduzir, né, porque o pessoal vem trabalhando animado, vem ajudando, porque depende de tudo também do funcionário. O pequenininho que está lá na ponta da lança, esse é o carro-chefe de tudo, né? Então, ele está sabendo conduzir e tenho certeza que o que ele fez em 3 meses, em 4 anos a gente vai decolar, né? Porque força de vontade tem bastante aqui, né? Mas também quero fazer outra crítica aqui ao chefe de gabinete do prefeito. Eu, com 3 meses, não tive ainda conversando com o chefe de gabinete. Nenhuma tratativa, que não precisou, né?
e não sei se demais vereadores aqui teve. Mas tem umas 3, 4 situações onde vou pela primeira vez ter uma conversa com o chefe de gabinete, né? Vamos ver se ele é bastante atencioso, assim, né? Então, eu digo para o Lenz assim, Lenz, que venha mais condenado, né? Igual o teu secretário de obra, que daí assim, você está no rumo certo, né? Então era isso que continha, presidente, era só uma defesa mesmo do secretário de obra. Vamos pela ordem. O vereador André vai falar pela liderança. Vereador Márcio, vereadora Sandra, vereador Wallace pediram, né? Vamos começar. Senhores, é 1 minuto. É 1 minuto e aí encerrou. Vamos começar pelo vereador Wallace. Eu só não interrompi a vereadora Maria, porque eu sei que é chato quando a pessoa está falando, perde ali, né? Parabéns. Parabéns. Tá? Essas pessoas que se uniram durante a semana, que eu não tive nada a ver com isso, elas podem, né, mostrar para vocês, elas venceram. Essas pessoas que se juntaram para fazer essa manifestação pacífica se venceram. E a senhora foi a pessoa que trouxe uma solução, que eu creio que vai ser uma solução. Olha, a senhora fez um negócio hoje que eu dou parabéns, viu, vereadora? Parabéns mesmo. A sua ideia vai trazer, sim, essa homenagem para o Dr. Sérgio tão merecida, né? Creio que o prefeito não vai, até porque vai ser da senhora, não tem o ego, né? Então, parabéns mesmo. É só isso que eu queria dizer, presidente, só não interrompi a vereadora para não tirar ela do raciocínio dela. Então, volto a dizer, parabéns, espero que o prefeito receba a sua sugestão de braços abertos e faça essa questão. É só contínuo, presidente. Vereadora Adriana, 1 minuto. Perdão, o vereador acabou saindo, né? Mas eu vou falar para as pessoas o que eu gostaria. Na verdade, o secretário, ele foi condenado criminal, né, por corrupção. Não foi quando ele era prefeito. Então, eu vou ler aqui um negocinho. A corrupção ativa, ela ocorre quando alguém oferece, promete ou dá vantagem indevida ao agente público para que ele pratique, omita ou retarde um ato de sua função. No Brasil, esse crime está previsto no artigo 333 do Código Penal e a pena pode variar de 2 a 12 anos de prisão, além de multa. Ou seja, uma condenação por corrupção ativa significa que a Justiça reconheceu que a pessoa tentou ou efetivamente corrompeu um agente público, geralmente para obter benefícios ilícitos. Se a condenação for definitiva, sem possibilidade de recurso, a pessoa deve cumprir a pena determinada. E com relação ao que ele falou das ruas e tudo mais, 2 segundinhos. O trabalho está sendo realizado não da forma correta. Vereador Márcio Tarran. De utilidade pública, de novo, né, eu não sei se foi por causa da lua, o pessoal ficou apavorado com o que está acontecendo, né? Teve uma situação com a população da Caieiras, a maré subiu muito rápido naquele local e tem vários, eu não sei como é que vou falar lá, várias obstrução ali, e nesse caso, né, vai impossibilitar a população lá de pescadores de puxar esses barcos, né, numa situação mais grave. Então, eu peço que a administração, ou até mesmo a Secretaria de Obras, retire esses material que estão lá, que foi feito um estacionamento, e os pescadores não estão conseguindo trazer esses barcos, né, ali num local mais apropriado, numa situação ou de quando rolar ali a maré, que eles falam que é a parte da areia, ou numa nova situação aí de lua, ou eu não consegui entender lá o que era, né? Então, seria esse pedido aí que não deu tempo no meu período. Eu agradeço aí, senhor presidente e população de Guaratuba. Doutora Sandra, 1 minuto. Não. Bom, presidente, aproveitando só que hoje é o último dia do mês de março, eu quero fazer aqui a minha homenagem ao pessoal da saúde, né, a todos os secretários, desde o prefeito também, que ocupou a pasta, Dr. Richard, a Eveline, agora o doutor, esse outro, Paulo, né, esse atual secretário,
e também a Aline, que é a coordenadora dos postos, que tudo começou aí no dia 8, quando teve a Justiça nos Bairros, em que houve essa ação, né? Começou ali também, teve essa parte da saúde, em que iniciou a questão da conscientização da importância do exame do colo de útero, né? E ali até o tema era: a vida não pode acabar aonde ela começa. Então, a partir desse momento, foi desenvolvido em todas as unidades básicas de saúde eventos de conscientização. Eu estive presente em todos eles e a gente realmente tem que dar os parabéns, né? A Aline aí, que foi a coordenadora, é um trabalho maravilhoso, né? E aí eu até entrei com uma indicação para a mudança da epidemiologia, para que seja juntada daí as duas, dá para fazer uma unificação da vigilância num novo imóvel, que isso daí pode ser alugado, custeado com a verba que já existe recursos para isso, possibilitando que seja trazida o atendimento de toda a parte central das pessoas, que dá 3.800 e poucas pessoas, ao passo que ficaria só 500 e poucas pessoas lá na Caieiras. Então é isso, a indicação que já foi encaminhada por Vossa Excelência. Agradeço, presidente. Era o que continha. Pela liderança, vereador Dr. André. 4 minutos. Vossa Excelência, a questão do ex-prefeito Ananias, ela é pública e notória. O Ananias é uma pessoa muito transparente. Ele nunca negou nada. Ele sempre enfrentou os problemas de frente, sem ter nenhum tipo de covardia. Defeitos todo mundo tem, Vossa Excelência. Só que tem uma coisa: existe a soberania do voto popular. O povo de Guaratuba, quando apertou o 20 e confirmou, o povo de Guaratuba deu um voto de confiança para o senhor Ananias. Era fato público e notório que o Ananias faria parte da nova administração municipal. Defeitos e problemas todo mundo tem, mas ele é um homem que trabalha, Vossa Excelência. Veja, as ruas de nossa cidade estão abandonadas, 8 anos sem manutenção. Nós tivemos um recorde de 1.200 manilhas, senhor presidente, que não dá nenhuma rua de Guaratuba. Então é muita coisa a se fazer. O ex-prefeito Ananias está trabalhando, está lá, saiu do ar-condicionado, como muitos aqui ficavam no seu arzinho condicionado, e está junto com a população. Tem vários problemas: maquinário deficitário, falta de verba, IAT que atrapalha, mas o Ananias está lá trabalhando. É uma técnica, Vossa Excelência, tentar atacar aqueles que trabalham para desestabilizar uma administração. Olha, vamos escolher um alvo. Quem está trabalhando? Ah, o Ananias está trabalhando. Agora o Ananias não presta. Mas e quantas vezes a família Justus usou o Ananias como cabo eleitoral? Quantas e quantas vezes eles foram lá atrás do Ananias pedir apoio? O senhor acha, Vossa Excelência, ou qualquer um que está aqui, que se o Ananias quisesse apoiar a Fernanda Monteiro, ela não tinha aceito o convite? Claro que tinha. Então, mais uma vez é usada da hipocrisia para atacar aquele que trabalha. Erros e acertos, todo mundo tem. Agora, não é citado aqui que o prefeito, o ex-prefeito Roberto Justus é réu confesso. Ele usou funcionários públicos pagos com dinheiro público para me atacar juridicamente. E teve que fazer um acordo de não persecução penal. Ele admitiu a prática criminosa para se livrar de uma condenação futura. Ele é réu confesso. O Ananias pegou, como bem disse o vereador Petrucco, que uma transição legislativa. A lei de responsabilidade fiscal e tudo aquilo que aconteceu na década de 90 não pegou só o Ananias. Pegou vários ex-prefeitos. O que aconteceu depois na vida dele, na vida particular dele, óbvio,
Tem a lei da ficha limpa. Mas e o mérito? Então quer dizer que o ex-prefeito, sim, pode ser réu confesso, fazer um acordo, a lei da ficha limpa para ele não se aplica. Mas para o Ananias, que está trabalhando, se aplica. Que lógica é essa? Está lá, nos anais, está em ata do Poder Judiciário, ele confirmando a prática delitiva. Por quê? Estava com medo de me encarar aqui, senhor Roberto? Estava com medo de encarar o julgamento dessa casa? Então, é muito fácil, senhor presidente, atacar aquele que trabalha. Geralmente, quem atira a pedra é que não fez nada e não faz nada. Essa lógica da oposição, ela só serve quando é para atacar a administração do Maurício. Então, senhor presidente, o Poder Judiciário está aí, tem a parte administrativa também, a oposição tem todo o direito de litigar uma saída do Ananias. Mas eu digo uma coisa, a população escolheu o Ananias, a população confiou no Ananias, a população sabe, no fundo, que o Ananias ainda não tem como fazer o trabalho pleno que ele pretende. Mas ele tem absolvição popular. Fernanda Monteiro não. A rainha dos trio elétricos, essa não teve absolvição popular. Essa foi condenada ao esgoto da história dessa cidade. Era só quantia, senhor presidente. Eu peço mais uma vez licença ao plenário para fazer uso da palavra. Primeiramente, quero parabenizar aqui a minha colega, a vereadora Maria. A senhora tirou um coelho da cartola, hein? Na ideia do hospital municipal, porque, veja bem, a discussão ela está rolando, né, no meio da cidade, rede social, entre os vereadores, né, nos bastidores da Câmara, assessores, e cada um tem a sua ideia, né, de homenagear aí as pessoas que fizeram parte da cidade. Enquanto a gente discutia aqui, a Maria, são 4 mandatos de vereadora? Enquanto a gente discutia, a Maria estava raciocinando aqui e veio em truco. Achou uma solução, eu acho que pode ser que isso, tenho certeza que isso vai avançar, igual a senhora propôs, aí fazer uma indicação dos vereadores para o prefeito e fazer uma conversa com o prefeito. Talvez isso avance e a população vai ficar contente, porque o que a população queria era que o Dr. Sérgio fosse homenageado. Senhores, falando em vereadores, falando enquanto Câmara, nós aqui discutimos vários assuntos e normal, a gente não, vamos dizer assim, divergir as palavras, a gente tem as discussões do dia a dia, mas enquanto foi falado aqui de alguns vereadores em união, e eu preguei isso há muito tempo, estou pregando que a Câmara se una. Vamos lá, então. Maternidade, hospital maternidade. O que nós podemos fazer para resolver a situação da maternidade? Cada vereador, tenho certeza que já tem ou está conversando com algum deputado para apoiar na eleição. Então, vamos lá. Se cada um dos vereadores conseguisse R$100 mil com o seu deputado e mandar para a área de saúde para que o hospital maternidade fosse concluído e equipado para o funcionamento, essa casa aqui iria dar um resultado para a população. Também temos as emendas impositivas, que logo nós vamos começar a discutir. Que tal nós unirmos o nosso dinheiro da emenda impositiva e mandar para a saúde para fazer também aí a conclusão da maternidade? Ora, discutir o nome do hospital faz parte da função de vereador, mas trazer recursos, entregar uma maternidade que está lá desde 2021 para ser concluída e não foi entregue, seria, eu acho que a população aplaudiria, a população começaria a ver a Câmara com outros olhos, porque as discussões fazem parte da vida de vereador, mas a gente se unir enquanto vereador, trazer o recurso para fazer a conclusão de uma obra parada desde 2021, eu tenho certeza que todos aqui se beneficiariam, primeiro porque ter mais um hospital maternidade na cidade e outro, né? A população ela está vendo o nosso trabalho, tanto é que tudo que você posta na rede social,
a população, ela vem na casa, ela vem atrás, ela manda mensagem para os vereadores. Então é isso, senhores. Vamos unir, vamos fazer por Guaratuba. Encerramento. Nada mais havendo ser deliberado, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 7 de abril de 2025, às 18 horas. Boa noite, que Deus abençoe a todos.